Cliente feliz não faz Pix. Esse é o tema do vídeo de hoje e eu quero te mostrar uma coisa que é muito comum eu ouvir de leads que eu atendo, de clientes que eu atendo, que é o seguinte: Willy, eu atendo muita gente, eu passo muita proposta e eu fecho muito pouco. E aí teve uma especial, de uma Nutri, que ela falou isso pra mim, falou: cara, eu não entendo por que eu não vendo, porque as minhas clientes, elas vão lá no meu consultório, eu bato um papo com elas de 1 hora e não sei o quê, e aí elas ficam de lá, elas saem de lá super felizes, só que elas não fecham o programa, elas fecham só a consulta. E tipo, a consulta dela é, sei lá, R$300, o programa é 3.000, então é tipo um produto 10 vezes mais caro, mas é uma entrega de 1 ano, é uma parada, porra, muito melhor do que somente a consulta. E ela falou: cara, eu não entendo porque eu fecho a consulta, elas vão, a gente fica lá conversando, eu passo tudo para elas, só que pouquíssimas compram o programa. Eu acho que eu tô cobrando caro, eu tinha que mudar meu produto e tal. E aí, conversando com ela, eu falei: cara, deixa eu entender um pouco como que é o teu atendimento comercial. E eu percebi vários erros que ela cometia tecnicamente, só que não porque ela era ruim de vendas, é porque ela entregava demais, ela tinha um coração muito bom para ajudar aquelas mulheres. Só que existe um fator em vendas que você tem que ter muito cuidado quando você vai atender um cliente, que é o cliente que está feliz, que você acabou de zerar a dúvida dele e dar o conforto que ele precisa naquele momento, ele não compra de você. Ou dificilmente ele vai comprar de você. Porque você já entregou o que ele precisava naquele momento, que era conforto. Então eu vou te dar aqui algumas dicas para você continuar atendendo os clientes com ética, para continuar ajudando eles no processo deles de tomada de decisão, porém, que você consiga fechar essa venda de forma imediata. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Qual que é a lógica? Sempre que eu vou fazer um atendimento comercial, eu tenho uma escutativa muito grande para entender quais são as consequências do problema que o meu cliente passa. Eu não estou falando do problema, eu estou falando das consequências, o que vem depois. Por quê? Durante o fechamento comercial, e eu vou te ensinar isso hoje nesse vídeo, durante o fechamento comercial, você não vende falando do problema. O problema ele já sabe. Eu vendo falando das consequências daquele problema no longo prazo. Olha isso, cara, isso é poderosíssimo, tá? Então vamos lá. Exemplo dessa Nutri. Ela atende mulheres acima de 30 anos, casadas, que querem perder 20 quilos ou mais, tá? Esse é o público dela. Pensa comigo, uma mulher de 30 anos ou 35 anos, casada, mãe de 2 filhos, que está acima do peso. Essa mulher sabe que está acima do peso, não sabe? Sabe. Se essa Nutri tem escutativa e ela é boa de vendas, o que ela pode fazer? Ela pode aprofundar essa dor para descobrir quais as consequências, qual que é a dor oculta que essa mulher sente. E segundo essa Nutri, o principal medo que ela ouvia das pacientes era da mulher perder o casamento porque o marido perdeu o tesão nela porque ela está acima do peso. Olha isso. Então, a Nutri, enquanto ela vender consulta de Nutri, ela vai converter isso daqui e vai vender o que ela já vendia. A hora que ela começa a resgatar a autoestima de mulheres para salvarem o seu casamento e terem uma vida muito mais feliz, percebe como é muito mais poderoso? Então, eu estou resolvendo a consequência da dor, a consequência do problema. Gente, vocês não têm noção do poder que isso tem. De você vender o que o cliente não está vendo, ou ele está vendo, mas ele não admite. Percebe a diferença? Então, por isso que, se você só atende o cliente e ele fica super feliz com você, que você passou a ideia, passou o plano, ele vai até comprar talvez a consulta e vai embora sem comprar o programa. Agora, a hora que você mostra que essa mulher tem um problema grave, realmente tem, um problema de saúde primeiro, um problema de autoestima e talvez um problema matrimonial. Então você consegue mostrar para ela que somente uma consulta não adianta, é para resolver isso tudo. Porque ela tem muito problema para uma no caso, uma única consulta. Então o que tem que ser feito? Mostrar que existe um plano, um planejamento para resolver aquele problema.
Entende? Então, o primeiro passo é escuta ativa para você mapear as dores ocultas, as consequências do problema, beleza? Segundo ponto, você tem que aprender a torcer a faca com ética. O que é isso? Imagina o seguinte, tá? Isso é um jargão de vendas americano. Torcer a faca. Imagina que você enfiou a faca em alguém. Isso dói, não dói? Agora imagina a dor que é você torcer a faca. Entende? A lógica é essa. Essa cliente já tá com dor. Ela já tá na sua frente porque ela tem um problema. A sua função, cara, isso é bizarro, vou te falar. A sua função não é resolver somente o problema dela. É ampliar o problema dela. Mostrar que se ela não tomar decisões a partir dali diferentes, ela vai ter um problema muito pior. Então é o torcer a faca, com ética, tá? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um filhinho que no dia que eu gravo esse vídeo tem 2 anos e 7 meses, tá? Quando o Eric nasceu, eu vivenciei uma experiência que foi horrível pra mim. Que é o seguinte, eu e ele tinha pânico de agulha. Hoje não tenho mais por conta do Eric. Mas eu detestava agulha. E eu tive que dar vacina. Era o meu filho, por óbvio, né? Cara, a primeira vez que eu vi o meu bebê de dias nascido, ele tinha dias, tomar uma agulhada desse tamanho, meu coração partiu. Porque ele chorou tanto. E tipo, ele abriu o olho assim pra gente e parecia que a gente estava traindo ele. Aquilo me doeu muito emocionalmente, mas aquilo me ensinou uma lição poderosíssima. Quando você ama alguém, às vezes você vai ter que fazer algumas ações, tomar ações que vão machucar aquela pessoa, como nesse caso, a gente furou o nosso filho. Porém, aquilo era para salvar a vida dele. A lógica aqui é a mesma. Essa nutri, ela pode estar com uma mulher extremamente hipertensa na frente, diabética, 40 quilos acima do peso. E se essa nutri não falar essa verdade para essa cliente, mostrar que talvez ela possa morrer, que de fato pode ser que essa paciente ela saia de lá achando que é só mais uma dieta. Então, o torcer a faca é mostrar que se você não fizer coisas novas para mudar a sua vida, pode dar um problema muito maior. Então, um grande segredo é para você fechar vendas consultivas como essa, é você mostrar para a pessoa o custo dela não fazer nada. Num caso de saúde desse, a pessoa pode morrer, gente. Entende? Isso é muito... É poderoso como argumento de vendas. E, de fato, você está mostrando para ela que, olha, tua situação é preocupante. Se você não fizer nada, o pior pode vir a acontecer. Então, ela está torcendo a faca com ética. E isso tem muito mais força de vendas e de fechamento do que ela voltar a usar biquíni, por exemplo. Tem muito mais força. Então, começa a se perguntar o seguinte, cara, quais consequências o meu cliente vai ter de não tomar a decisão de compra e que eu posso antecipar isso no atendimento comercial? Entende? E, por final, cara, todo cliente que você atender, você tem que garantir que ele tome a decisão imediatamente, que ele feche na hora. Não aceite o cliente falar assim, eu tenho que ir para casa para pensar. Cara, esse cliente possivelmente ele já sabe se ele vai fechar ou não. Então o que eu gosto de fazer nesse caso? Imagina que eu vou atender um empresário que ele tem um outro sócio que o sócio não veio para a reunião. O sócio marcou de vir, mas não veio. Tá? Dificilmente ele vai poder tomar a decisão na hora, sem consultar o sócio dele. Eu não sou muito fã daquele estilo de então liga pro teu sócio agora e fala com ele. Eu não gosto disso, tá? Já fiz algumas vezes, mas não gosto muito. Então, o que eu faço nesse caso? Se o cliente não pode fechar na hora, eu avanço com ele. Que é o quê? O que é avançar? Avançar eu tive com você uma reunião hoje que eu te apresentei uma proposta. Você tem que levar ela pro seu sócio. Então vamos já se reunir hoje, mais tarde ou amanhã com ele para a gente apresentar isso junto. Então é como se fosse assim, eu tô marcando uma segunda reunião, mas aí o que eu peço para ele na hora irmão, então vê aí com o teu sócio, manda um WhatsApp para ele ou liga para ele e vê se amanhã às 3 ele pode se reunir sem falta. Entendeu? Então eu tô avançando, tô dando um próximo passo que é marcar uma nova reunião para tomar aquela decisão. Entendeu? Ou nesse caso, por exemplo, às vezes
não rola reunião, tipo assim, ele fala assim, ah, cara, eu tenho que ver que dia que ele pode. Eu falo, tá ótimo. Então você pode criar um grupo no WhatsApp, eu, você e o teu sócio, pra gente nesse grupo marcar a reunião? Isso acontece direto, entendeu? Então a lógica é muito essa. Avançar é isso, é você dar o próximo passo, é você marcar o próximo compromisso. O oposto do avanço é a continuidade, que é o quê? É o cliente falar assim, ah, tá bom, eu vou ver e te falo. Não aceita eu vou ver e te falo. Ele nunca vai te falar, entendeu? Chances são de que ele nunca mais vai voltar a falar com você sobre aquele tema. Então, assim, garanta que o cliente ele vai ou fechar na hora ou ele vai avançar. Nunca aceita continuar. Ou também declinar. Ele pode falar, cara, não quero, beleza. Então, ou ele vai fechar, ou ele vai declinar, ou ele vai avançar. Que é marcar a próxima reunião. Continuar nunca. Vou ver e te falo. Nunca aceite isso. Tá bom? Esse caso da Nutri, por exemplo, a cliente dela podia falar, eu tenho que ver com o meu marido se eu posso fechar esse plano e tal. Cara, a Nutri podia convidar o marido para uma consulta. Ou fazer uma chamada de vídeo com os três para ela explicar, porque a lógica é muito simples. A melhor pessoa para explicar sobre o seu produto é você, e não o seu cliente. Então, se ele precisa da aprovação de alguém, chances são de que ele não vai saber vender o que você vende. É melhor você apresentar. Então, você pode pedir para criar um grupo no WhatsApp, fazer uma videochamada mais tarde, enfim, chamar para uma visita presencial. Então, são caminhos para você conseguir fazer com que o cliente ele feche na hora. Porque não vai adiantar ela sair de lá toda feliz e não fechar contigo. Você só vendeu o primeiro produto. Só que a tua alta lucratividade e a mudança de vida da pessoa não está no primeiro produto, está no programa, esse caso da Nutri, entendeu? Então, enfim, se você gostou desse conteúdo, eu vou te pedir um favor, encaminha ele para o teu sócio, para a tua sócia, para a sua esposa, para o seu marido ou para algum amigo seu empresário que também precise consumir conteúdo sobre venda e sobre marketing, porque é o que a gente fala aqui nesse canal, ok? Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado pela tua presença aqui, por estar consumindo esse conteúdo, e nos vemos amanhã no próximo vídeo.